Por favor, vamos a empezar la segunda conferencia de la tarde. La conferencia que tenemos a continuación se titula La presencia femenina en la expansión portuguesa en el norte de África. Nuestra conferenciante es María Augusta Lima Cruz. Es investigadora del CHAN, Centro de Humanidades, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nova de Lisboa. Fue profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa y posteriormente en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Minho. Su trabajo de investigación ha incidido sobre temas relacionados con los contactos entre pueblos en el marco del proceso de la expansión portuguesa en el mundo en los siglos XVI y XVII, especialmente en el norte de África y Asia. Como la conferencia va a ser en portugués, se les va a repartir un texto en castellano para que puedan seguirlo. No, en castellano. ¿En portugués? Ah, en portugués. Bueno, en castellano hay un resumen en la entrada, en los folletos estos, que por si quieren leerlo para saber un poco y se pueda seguir la conferencia. Muchas gracias. Ya os dejo con María Augusta. Aqui? Sim, pronto. Buenas tardes a todos e muitas graças por vossa presença. Já há explicado que eu não hablo espanhol, ou hablo muito mal. E eu penso que se eu hablasse em espanhol, dificilmente compreendiam o que eu estava dizendo. Por isso eu vou falar em português, vou tentar falar despacio, não é como se diz em espanhol, a ver se me compreendem, e para isso vou seguir muito o texto que tenho aqui. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer ao Instituto de Estudos Ceutis o convite que me foi feito. Além do convívio, foi uma oportunidade única de conhecer Ceuta. Tenho andado muito por Marrocos, porque eu trabalho sobre Marrocos, mas realmente Ceuta ainda não conhecia. Agradecer especialmente ao Fernando Vilada por o desafio que me fez. Aliás, sugerindo-me o tema. E eu tentei fazer o meu melhor. Vamos a ver então. Quando hoje se relembra o que foi o imenso império colonial português, nos séculos XV, XVI e XVII, estendendo-se, como sabem, pelos 4 cantos do mundo, os espaços que imediatamente nos ocorrem à ideia são, sem dúvida, a Ásia, ou as Índias Orientais, o Brasil e mesmo a África Negra, nomeadamente Angola e Moçambique. Pouco se liga ao norte da África, atualmente em Portugal. Designação que ao tempo incluía Marrocos e outros territórios magrebinos. De facto, mesmo atualmente nos manuais escolares portugueses, só aparece uma menção a este território que decorre fundamentalmente da conquista de Ceuta. E porquê? Porque é que aparece? Porque Ceuta, para os portugueses, é considerado um marco que assinala o arranque da expansão ultramarina. No entanto, se nos colocarmos nesses tempos e mergulharmos na documentação, produção literária e até iconográfica dessas épocas, nomeadamente nos séculos XV e XVI, constatamos que esse norte da África tinha um peso fundamental na sociedade portuguesa de então. Com efeito, tratava-se de um espaço ultramarino que era considerado um prolongamento do território continental português. Não é por acaso que nos ditados da titulação dos reis de Portugal a forma usada era, e passo a citar, reis de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar, senhores da Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. Um título muito pomposo e longo, que durou até século XIX. Mas... portanto, neste título vemos que eles se afirmavam senhores, e sublinho, senhores só, de uma vasta extensão de terras, e uma vasta extensão geográfica que ia da Guiné até ao Extremo Oriente.
terras e mares que não eram efetivamente possuídos ou governados, mas onde simplesmente tinham o direito de se expandir, ao passo que se assumiam como reis de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar, em África. Fórmula em que está consignada a posse de um território, a posse e o governo de um território, que obviamente incluía o Algarve da Além-Mar em África, ou seja, o norte da África. Eu devo dizer que nestas épocas, até o século XVIII, quando se diz África, estão sempre a referir-se os autores à África branca, digamos. Quando se referem a outros territórios da África Negra, chama-se a Guiné, Angola, Moçambique, Monomotapa, não se aplica à designação África Negra. Sendo considerado, portanto, um prolongamento além-mar de Portugal, nela se procurou aplicar, embora sem grande sucesso, um modelo de ocupação, povoamento ou seja, de colonização, seguida em Portugal e na Península Ibérica em geral, a quando da chamada Reconquista Cristã. Por isso, os lugares aí ocupados pelos portugueses ainda eram considerados fronteiros. Assim se explicando terem aí participado pessoalmente em várias campanhas militares os reis e membros da família real da dinastia da Viz. De todos esses reis, eu devo dizer que só 3, se não estou em erro, não participaram no terreno em campanhas militares. E mesmo destes 3, 2, o Dom João II participou em jovem e o Dom Manuel nunca lá foi, nunca foi ao norte da África, mas esteve várias vezes no Algarve pensando partir para essas campanhas militares. De facto foi no território, além do Brasil, mas o Brasil muito mais tarde, foi para lá o Dom João VI, mas isto já no século XIX, fugindo às invasões francesas. A importância que os homens de 500 davam a este Algarve de Além-Mar é ainda atestada pela imensa produção literária da época. O Cancioneiro Geral de Garcia Rezende é uma coletânea de poemas, as obras do dramaturgo Gil Vicente, e os poetas Sá de Miranda, António Ferreira, Pira de Andrade Caminha e o bem conhecido Luís de Camões, autores em que as empresas militares aí realizadas, no Algarve de Além-Mar, são exaltadas como atos heroicos, não contaminados por interesses materiais, nunca sendo criticados ou tratados jocosamente, ou seja, ironicamente. Relembre-se que no alto da barca do inferno, que é aqui, tenho aqui a página de título, Alto da Barca do Inferno, da autoria do dramaturgo Gil Vicente, todos os tipos sociais aí evocados, quer o fidalgo, o magistrado, o frade, o judeu, a alcoviteira ou o sapateiro, não escapam à barca que os levará ao inferno. Só ela escapam os cavaleiros que morreram em combates contra os muçulmanos no norte da África. Esses sim têm direito a um acesso direto ao paraíso, ou seja, à barca da glória, com um simples argumento, e passo a citar: morremos nas partes da além e não queirás saber mais. Em síntese, a expansão portuguesa em Marrocos revestia-se de uma carga mítica. Acresce ter sido a única linha de expansionismo do Império Português chancelada pelas bulas papais, as chamadas bulas de cruzadas, que além dos benefícios espirituais, as indulgências concedidas aos combatentes, consignavam também benefícios materiais, permitindo suportar boa parte das despesas dos conflitos dos cristãos com os muçulmanos. É curioso que os portugueses vão encontrar na Índia muçulmanos também, e até há um cronista português que é o João Barro que diz, mas afinal aqui há mais muçulmanos do que tínhamos, daqueles com que batíamos no norte da África. No entanto, para o Oriente nunca houve bulas de cruzada, talvez porque se considerava uma terra onde se fazia a mercancia, ou seja, o comércio. Em termos geográficos, a presença portuguesa no norte da África caracterizou-se pela conquista ou apropriação de uma fieira de posições, cidades, vilas, castelos, ao longo da costa norte marroquina e da sua vertente meridional oriental, praticamente isoladas entre si. Geralmente comunicavam por mar e não por terra. No mapa que segue é possível ver a sua distribuição. É isto. Portanto, temos aqui o que nós chamamos a parte norte, que apanhava Ceuta, Alcácer Seguer, Tânger, Argila, e foram conquistas feitas no século XV, são assinadas a vermelho, e depois já no século XVI, várias conquistas aqui
ao longo da costa ocidental, ver se eu vejo, com estes óculos não vejo, Azamor, Mazagão, Safim, Agus, Mogador e aqui embaixo é importante Santa Cruz de Cabo Guerre, que é próximo do atual Agadir. Aqui neste mapa estão marcadas algumas conquistas falhadas, como foi o caso da Graciosa, esta de Mamora, que era para construir uma fortaleza em Mamora e depois em Salé, para fazer no fundo a ligação entre o norte e o sul. E a bem conhecida derrota de Alcácer Quibir. Eu marquei aqui a verde, estes risquinhos representam as zonas em que muito esporadicamente conseguiram os portugueses ter um avanço, digamos, um protetorado para o interior. Aqui no século XV havia problemas políticos de dinastia Otásida e, portanto, muitas das populações que viviam nos arredores destas praças puseram sob a dependência dos portugueses, chamavam-se na altura os mouros de pazes, pagavam um tributo, geralmente em cereais, davam ajuda militar e tinham a proteção militar da coroa portuguesa. O mesmo aconteceu, mas já no século XVI, já no século XVI, aqui nesta região sul, também houve uma extensa zona de mouros de paz, aproveitando também a instabilidade política dos emirs intatas de Marrakech, mas foram experiências pouco duradouras. No rosário de possessões que os portugueses possuíam ao longo da costa marroquina, descartemos aquelas localidades em que a ocupação portuguesa se traduziu pela simples construção de um castelo guarnecido militarmente e de permanência portuguesa muito curta, como os castelos de Mogador, Agus e Benmirão. Portanto, nestas localidades, os portugueses tiveram entre 4 a 5 anos e claro que era uma população exclusivamente militar, ou seja, masculina, em cujos escassos anos de posse não se reuniram oportunidades ou condições para a criação de sociedades. Logo, não havia significativas presenças femininas. Ficamos, por isso, pelas 8 localidades em que houve condições para se formarem grupos sociais, criando-se núcleos familiares que se prolongaram por 2 ou mais gerações. Como é o caso de, estão a ver aqui, Ceuta, 225 anos, depois também muitos anos Tanger e a última que se largou foi Mazagão. As restantes, temos Tanger e Arzila, Arzila e Alcácer Quibir mais ou menos com umas 80 e tal anos e só cerca de 3 dezenas de anos em Azamor, em Safim e em Santa Cruz de Cabo Guerre. Antes de mais, cumpre sublinhar que a presença portuguesa no norte da África se revestiu de contornos e especificidades que importa destacar, pois em última análise eles condicionaram os comportamentos e os desempenhos femininos. Vejamos, todas as expressões portuguesas eram lugares fortificados, em que a população vivia adentro de muralhas e onde estanciava um exército permanentemente. Por outro lado, pesem embora os rendimentos resultantes dos tributos, geralmente em cereais, que eu já referi, pagos pelos mouros de pazes, só enquanto os houve, e por outro lado, os ganhos decorrentes das frequentes razias em povoações em campos muçulmanos que rendiam escravos, cativos, gado, cereais, mel, cera, etc. Estas praças portuguesas viveram em constante dependência do exterior, nomeadamente de Portugal continental, das Ilhas Atlânticas, Madeira e dos Açores e da Andaluzia, de onde recebiam abastecimentos regulares de trigo, soldados, dinheiro para pagamento dos soldos, ou seja, dos salários. Este condicionalismo explica a quase inexistência de dinâmicas próprias e autónomas de desenvolvimento, que obviamente afetaram a sua evolução social e económica. Por último, e dei aqui um salto para quem está a seguir os papéis, não menos importante, um relacionamento com os vizinhos marroquinos marcado pela constante conflitualidade, ainda que em alguns momentos apenas latente. Era o que ao tempo se designava por uma guerra guerreada, ou seja, uma guerrilha praticamente sem batalhas campais entre exércitos organizados. Que eu saiba, só houve uma pequena batalha campal
em 1514, se não estou em erro, perto de Zamor, e depois houve aquela grande batalha de Alcácer Quibir, em que realmente estavam frente a frente dois exércitos organizados em campo aberto. O resto foi sempre esta guerrilha. Excetuando alguns cercos pontuais, a prática corrente eram os mútuos ataques repentinos e fugazes, as chamadas almogavarias e entradas, visando infligir o maior número de prejuízos ao inimigo e o seu desgaste através de danos, não só nas suas forças militares e estruturas de defesa, mas também nas populações civis e seus meios de subsistência. Pode afirmar-se que em praticamente todas estas vilas e cidades ou meras localidades, os portugueses tiveram de proceder a um povoamento ou repovoamento, se quiseram, de raiz. E porquê? Após as conquistas da maior parte destas cidades, as populações autóctones muçulmanas abandonaram-nas, deixando-nas desertas. Portanto, não se verificou uma submissão dessas povoações, nem coabitação com as forças portuguesas. A exceção talvez seja pontualmente em Safim. Em síntese, lugares povoados que houve que repovoar. Assim, aos contingentes militares deixados no seguimento da tomada destas praças, foi-se acrescentando uma população civil, maioritariamente de portugueses, mas também de outros europeus, em especial andaluzes. No entanto, nunca esses aglomerados populacionais, dinamizados pelos portugueses, atingiram a dimensão dos das cidades islâmicas lá pré-existentes. De facto, os poucos recursos humanos e militares dos portugueses levaram-nos a reduzir a extensão urbana islâmica, construindo atalhos morados adentro dos quais se fixaram. Eu tenho aqui uma imagem, isto resulta de um trabalho feito por Jorge Correia sobre a apropriação das cidades islâmicas pelos portugueses, em que se vê esta, não sei se... Esta linha mais extensa representa os contornos da cidade islâmica. O que é que os portugueses fizeram? Fizeram os tais atalhos muralhados e começaram a viver dentro deles porque não tinham meios suficientes para aguentar toda esta extensão. Eu vou voltar ao meu mapa porque é útil. Pronto. Os dois grupos mais importantes entre os habitantes destas praças foram os fronteiros e os moradores. Os primeiros eram fidalgos ou gente nobilitada, viviam ali períodos curtos, geralmente 2 ou 3 anos, acompanhados por membros da sua casa ou servidores. Com o decorrer do tempo, muitos passaram a residir permanentemente em África, com as suas famílias. Assim aconteceu em Ceuta, Tânger e Mazagão, cidades em que se permaneceu mais tempo sob o domínio português. A designação moradores aplicava-se aos civis que habitavam, em princípio, mais duradouramente nas praças, mas que também combatiam em ocasiões de cerco ou a quando das ciladas muçulmanas. Englobava um conjunto heterogéneo de artífices, mercadores, mulheres, crianças, velhos, vivendo à sombra dos soldos dos homens da guarnição. Quase todos ganhavam soldos, homens, nestas praças, porque, sendo mesmo moradores, faziam parte da guarnição. Em todos eles, estes lugares, ainda se registra a presença não muito significativa de alguns degradados, criminosos a quem fora comutada a pena e que, à semelhança do que acontecera durante a Reconquista Cristã na Península Ibérica, eram usados como agentes de colonização. À margem das sociedades portuguesas, mas dela dependendo, havia escravos, cativos e mouriscos. Por último, em regime de coabitação, as comunidades judias e com menos expressão e só em algumas praças as comunidades de mouros. Os judeus é curioso que beneficiaram de condições privilegiadas, mesmo depois que em Portugal se deu a expulsão dos judeus do território continental em 1496 e após o estabelecimento da Inquisição em Portugal em 1536. Portanto, não podiam viver em Portugal, no entanto, havia uma certa tolerância para essas comunidades judias que habitavam nas praças portuguesas, porque razões de conveniência eram importantes para o comércio com os muçulmanos, eram importantes como intérpretes, eram importantes nas relações diplomáticas com os potentados vizinhos.
Aliás, há comunidades como as Safinhas Amor, a quem a coroa portuguesa deu autonomia religiosa, autonomia judicial e liberdade de circulação e ainda certos privilégios tributários. E tinham um rabi-mor para dirigir a sua comunidade. Difícil se torna quantificar a população nestas diferentes praças. À exceção da população de Mazagão, para a qual, a quando do abandono da praça, existe uma lista nominal de todos os embarcados com indicação do sexo, cidade e profissão, para as restantes praças não se conhecem senão informações pontuais e dispersas. Ora só de efetivos militares, ora de número de famílias ou fogos, mas como é natural, sem grande rigor e com números inflacionados ou deflacionados, conforme os intuitos de valorização ou depreciação por parte do testemunho. Panorama que se agrava no caso das mulheres, que raramente são contabilizadas. Em termos genéricos, pode afirmar-se que a população cristã das praças portuguesas oscilou entre os 500 e 800 a 2.500 a 3.000 habitantes. Por exemplo, a Alcácer Serguer, mais pequena, teria tido no máximo 800 habitantes. Tânger, nos inícios do século XVII, mais de 3.000 habitantes. Também Mazagão, em meados do século XVII, chegou a atingir os 3.000 habitantes, mas depois cresceu um bocadinho. Mais reduzida foi a população das Ilhas Amor, que se ficou por os 1.000 a 1.500 habitantes. Por exemplo, em Ceuta, a quando da conquista, foram deixados, eu tinha aqui 2.500 homens de armas, mas naquele livrinho que me ofereceram ontem diz 2.700. Enfim, diferença pequena. E à medida que se foram fixando moradores, estes foram engrossando em detrimento da gente de armas e dos fronteiros. Assim, segundo o registro de pessoas que recebiam tensas da Fazenda Real dos finais do século XVI, o número elevava-se a 709, incluindo crianças. Nos anos de 40 do ano seguinte, Jerónimo Mascarenhas fala-nos de 450 fogos e 1.900 pessoas de comunhão, ou seja, cristãos, o que permite ajuizar um total de 2.000 a 2.500 habitantes. Portanto, voltando ao atalho, estavam muito longe dos 30.000 habitantes que teria Ceuta antes da ocupação portuguesa. No que ao peso demográfico das mulheres nestas microsociedades se refere, as fontes existentes são extremamente escassas, como já disse. Os poucos dados recolhidos permitem concluir que rondariam pouco menos de um terço da população cristã nos séculos XV e XVI, verificando-se uma tendência para subir nos séculos seguintes. Um indicador desta subida encontra-se nos registros paroquiais de casamento de Tânger, relativos às primeiras décadas do século XVII, os quais revelam ser a maior parte das noivas nascida em Tânger, cerca de 88%, comparativamente aos noivos, que na sua maioria eram oriundos de Portugal ou numa ínfima percentagem da Espanha. Tal tendência afirmar-se-ia no século XVIII, período em que os portugueses só possuíam a Praça de Mazagão. A lista total das pessoas, que eram 2.092 exatamente evacuadas desta praça, revela que pouco mais de 50% eram do sexo feminino. Valor que engloba não só os moradores, as crianças, as criadas e as escravas. Se a estes totais excluirmos as crianças do sexo feminino com menos de 10 anos, então ficamos com uma percentagem de cerca de 37% de mulheres, valor ainda assim bastante elevado. Sobretudo se comparado com os restantes domínios do Império Colonial Português. Com efeito, como sublinha o historiador Charles Boxer, no norte da África, à semelhança do que acontecera nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, a presença de mulheres portuguesas foi muito mais significativa do que a verificada em outras áreas desse império, como no Oriente, a costa da África Negra e Brasil, em que era constante a escassez de mulheres brancas. Passemos agora à mulher nas estratégias de colonização. Dom Jaime, Duque de Bragança, a figura mais importante do reino a seguir ao monarca, refletindo sobre um sonho que atravessou toda a história de Portugal no século XVI, que era o sonho da conquista de Fez ou de Marrocos, um sonho que foi constantemente adiado, não é? E nunca concretizado. Ele dizia uma expressão muito engraçada, que ele dizia que isso só seria possível com muita gente, e diz ele, com suas casas movidas para povoar, indo ganhando, edificando e povoando tudo junto.
Dito por outras palavras, tal conquista só seria viável se seguida de povoamento. Como se sabe, um sonho, já disse, sempre adiado e nunca concretizado. Seja como for, foi esse desígnio que esteve subjacente à expansão portuguesa em Marrocos. Sabemos que após as conquistas se promoveu uma política de envio de colonos ao quais se seguiram as mulheres. Eram chamadas por maridos, pais ou irmãos. Tudo leva a crer que a grande maioria o foi por via do casamento, com homens que já lá estavam ou homens que para lá iam. É essa ilação que se tira do comportamento dos capitães das praças e dos oficiais do aparelho civil e militar, frequentemente acompanhados das suas mulheres, filhos e outros familiares. Por exemplo, Dom Pedro Menezes, o primeiro capitão de Ceuta, das 4 mulheres que teve, uma permaneceu por motivo de doença no reino. Outra morreu a caminho de Ceuta. As 2 últimas com ele viveram em Ceuta. Outros familiares as acompanharam ou se lhes seguiram, como filhas, filhos e gente da rede clientelar da sua casa, acabando por formar novos agregados familiares. Foi o que aconteceu com 2 filhas do já citado Dom Pedro, cujos casamentos se realizaram em Ceuta. Algumas mulheres de condição mais elevada chegaram a levar um séquito pessoal feminino, aias, amas, criadas e outras serviçais. Muitos outros exemplos poderia citar, mas seria fastidioso estar aqui a enumerá-los. Era através destes casais cristãos que se fazia a reprodução natural, como comprovam os já citados registros de batismo da sede de Tanger, de que felizmente só chegaram até nós registros dos finais do século XVI e princípios do século XVII. Também houve algumas, mas muito poucas, que foram forçadas a emigrar para o norte da África. Aquelas que foram condenadas a uma pena de degredo, das quais se destacam as acusadas de barregania, ou seja, mancebia. Por via de regra, essas iam solteiras, não sabendo, não conseguia apurar se foi conseguida a sua reconversão social, que era o objetivo deste degredo, ou se continuaram a prestar os seus serviços como mulheres públicas. Temos assim que o estado civil dominante destas mulheres cristãs residentes nas praças era de casadas, mesmo aquelas de condição inferior, que geralmente não são identificadas e apenas aparecem designadas como mulher de. Numerosos eram também as viúvas, devido ao elevado índice de mortalidade masculina nas constantes combates e escaramuças com os vizinhos muçulmanos. Estas, sobretudo se tinham alguns bens, não tinham dificuldades em voltar a casar-se, resistindo-se por vezes 1 ou 2 casamentos das viúvas. Por outro lado, eram muito pontuais os casamentos mistos, se assim se lhes pode chamar, quer dizer, casamentos entre mulheres da terra e portugueses e outros europeus. Sendo condição necessária para essas uniões se formalizarem, que a mulher fosse mourisca, ou seja, muçulmana convertida ao cristianismo. Uma breve referência a um tipo de casamento diferente, mais com um elemento de um estatuto mais elevado, encontra-se na crónica de Santa Cruz de Guerre, em que se conta que a determinada altura o capitão foi com um contingente fazer uma investida para o interior. Foram todos dizimados, ou mortos, à extensão do capitão, que conseguiu escapar e diz o cronista, graças à intervenção de um mouro, irmão de sua mulher. Portanto, deduzimos, portanto, que este capitão era casado com uma mourisca, pois, por senão não podia estar casado oficialmente. E, portanto, foi assim que ele se salvou. Mas, de um modo geral, os poucos registros que encontramos entre mouriscas e cristãos ocorrem nos estratos mais humildes. Podendo, no entanto, afirmar-se num balanço geral que, ao contrário do que aconteceu nas outras áreas do Império Português, como na Índia, onde oficiosamente se promoveram uniões de portugueses com mulheres da terra, ou no Brasil, onde essas uniões proliferaram espontaneamente, em Marrocos estas situações foram raras. Decididamente não havia escassez de mulheres brancas, ou seja, cristãs, oriundas da Europa. Como sabem, na Índia era até proibido, até meados do século XVI, e a mulher era
eram presas em que se embarcavam. E o Afonso Albuquerque tentou fazer os tais casamentos mistos, casamentos de portugueses com mulheres autóctones. Ao que parece que gostavam mais das muçulmanas do que as hindus, porque as muçulmanas eram mais alvas. Depois começaram a vir, a situação começou a piorar, havia muita mestiçagem e começaram a mandar, nos meados do século XVI, as chamadas órfãos do rei. No fundo, um pouco para branquear a população portuguesa. Mas foram sempre poucas. No fundo, estas situações são reveladoras de que as mulheres funcionavam como agentes de colonização, quer se tratassem-se de casadas, oriundas do reino, ao alicerçarem e sedimentarem núcleos familiares na região, quer aquelas que, já nascidas em Marrocos, se casavam com homens vindos de fora, contribuindo para que esses se enraizassem nas novas terras. Disso nos dão testemunho, já como disse, os tais casamentos dos ritos paroquiais de Tânger. A este propósito, são esclarecedoras as palavras de Luís Loureiro, em carta ao monarca. Luís Loureiro foi capitão de Mazagão em meados do século XVI, quando escreve ao rei: e se quer que haja homens de cavalo, manda aqui 15 ou 20 fronteiros servir as comendas, e eles trazem criados que se casam na terra e ficam nela. E sublinho os criados que trazem, que ficam na terra. Ou seja, é a mulher que, através do casamento, fixa o homem na terra, neste caso, o norte da África. Este papel reservado à mulher, enquanto agente de colonização, elemento de fixação de uma população masculina em trânsito, geradora de células familiares, palavra incentivadora do crescimento e reforço da população nas terras marroquinas portuguesas de conquista, é isto que explica a ausência de conventos femininos. De facto, a coroa portuguesa, até muito tarde, proibiu a existência de conventos femininos, quer aqui no norte da África, quer no Brasil ou no Oriente, precisamente para incentivar os casamentos pela falta de mulheres. Assinável foi ainda nas praças portuguesas a presença de mulheres muçulmanas e de origem muçulmana. Ora em situação de escravas, ora de mouriscas, ou seja, muçulmanas convertidas ao cristianismo. No que respeita a estas conversões, quer de homens, quer de mulheres, Bernard Rosenberger, que tem dedicado vários trabalhos a este fenómeno, não hesita em considerar que no século XVI as conversões de muçulmanos marroquinos ao cristianismo se contam por dezenas de milhares. Geralmente, na origem de tal fenómeno esteve o cativeiro. Uma leitura, ainda que perfunctória, das fontes da época, quer narrativas, quer documentais, ressalta o elevado número de muçulmanos capturados nas entradas ou almogavarias para o interior, sobretudo quando atacavam os portugueses aldeias ou outros povoados. É sempre para as centenas de cativos que trazem. A conjuntura houve, como quando a terrível fome que garçou em 1521, em que a afluência de marroquinos às praças portuguesas foi enorme. Enfraquecidos, eram facilmente aprisionados e ocorrências houve em que foram vendidos pelos próprios familiares e, em situações mais dramáticas, foram os próprios que se apresentaram solicitando o batismo a fim de não morrerem de fome, de hambre. Cativos ou escravos, não havia grande diferenciação entre eles. Eram comercializados em leilões. Geralmente nestas entradas o capitão ficava com 1/5 e o restante dividia-se pelos participantes na investida. E depois eram, como digo, eram negociados em leilões, onde eram comprados por mercadores para depois serem vendidos em diversos mercados europeus. Por exemplo, em Valência há trabalhos que referem que aí eram negociados muitos escravos de Fez, de Ardila, de Zamor, de Santa Cruz, etc. Outros que mais nos interessam para o tema, eram retidos pelos habitantes das praças portugueses para as suas necessidades. Portanto, ficaram só aqueles que necessitavam, geralmente, eram os trabalhos domésticos, os trabalhos da cidade. É neste tipo de trabalhos que se encontram diversas referências a escravas e a mouriscas, nos lares dos portugueses, sendo significativa a sua presença, sobretudo, nas casas dos detentores de poder, capitães, contadores, almoxarifes, etc., contextos em que era frequente ocorrerem as suas conversões ao cristianismo. Vivendo à sombra dos seus senhores, era de um modo geral, não diria bem, não eram tratadas com violência, não como os escravos ou que encontramos no Brasil, noutros territórios. Não, faziam o de serviço doméstico.
As mouriscas, além das tarefas domésticas, situações houve, como no caso de Capitão da Zila, em que desempenharam funções de aias e amas. Geralmente procurava-se promover o seu casamento das mouriscas com mouriscos, o que garantia assim um mais sólido integração destes ex-muçulmanos na sociedade cristã. Desiderato que nem sempre se foi conseguido. Registram-se fugas coletivas de mouriscas, para aí umas duas que eu apanhei, e até uma revolta das mouriscas contra a sua patroa. Voltando às mulheres, essencialmente às mulheres portuguesas, são raríssimos os registros sobre atividades profissionais desenvolvidas pelas mulheres nas praças marroquinas, diferenciando-se assim daquelas que viviam no reino, que já na Idade Média tinham desempenhos profissionais em setores como a agricultura, o artesanato ou o comércio de retalho. Compreende-se que, vivendo adentro de muralhas, estas mulheres não se pudessem dedicar nem sequer à pequena agricultura. Quem se aventurava fora das muralhas eram só os homens, mesmo assim iam armados e faziam punham atalaias a vigiar os campos para ver se havia investidas de muçulmanos para a tempo se recolherem. Geralmente os homens o que iam fazer era levar a boiada a pastar, era colher feno e poucos mais. No que às outras atividades se refere, ou seja, o artesanato e ao comércio de retalho, a explicação residiria na circunstância de viverem à conta das tensas régias de que afinal viviam todos os moradores, como eu disse há um bocado, enquanto integrados nas guarnições militares. Por outro lado, aquelas tarefas tradicionalmente atribuídas à mulher, como as tarefas domésticas cotidianas, beneficiavam dos serviços de escravos e escravas e de mouriscos e mouriscas. Nesse sentido, por exemplo, há uma informação de que uma mulher foi, na altura, diz o Anais da Zila, de Bernardo Rodrigues, foi atacada quando ia buscar água ao chafariz fora da fortaleza, mas vai explicando que ela iria acompanhada por uma escrava, portanto, era a escrava que estava a fazer o serviço. Para além de duas referências, só mais encontrei duas referências, uma a uma regateira e outra a uma forneira de cal de Ceuta em 1532. As restantes, muito pontuais, reportam-se a trabalhadoras viúvas, sem meios de subsistência próprios, muitas vezes à espera das tensas régias depois da morte do marido. Assim aconteceu com a viúva Luísa Martim, que criou os filhos que lhe ficaram com agulha. Foi bordadeira. Mas não é seguro que ela tenha existido essa profissão enquanto o homem era vivo. Sabemos que foi depois da morte do marido. E também posteriormente certas viúvas de Safim e Azamor que se acolheram a Mazagão. Vale a pena citar mais uma vez o Luís Loureiro, que ao escrever ao rei diz: e quanto à gente que me Vossa Alteza diz que aqui está vadia e sem soldo, a mais dessa gente são mulheres viúvas que vieram de Safim e de Azamor, e aqui amassam e vendem e vivem. E não vale a pena continuar a citação, queria só chamar a atenção para o facto que estas várias mulheres viúvas são consideradas vadias por não terem soldos, apesar de terem trabalho como padeiras. Dizia que era tarefa considerada não feminina. Mas o melhor testemunho desta ausência de atividade profissional das mulheres estantes nas praças marroquinas encontra-se na já citada lista de moradores e fronteiros evacuados de Mazagão em 1769. Com indicação dos professores das profissões exercidas. Ora, nesta lista temos mais de 1000 mulheres aí elencadas e nenhuma única tem indicação de profissão. Os homens têm todos, mas as mulheres não aparece profissão. Poder-se-á então perguntar que desempenhos, além dos tradicionais domésticos, caracterizaram os comportamentos das mulheres nas praças marroquinas. E aqui, quando falo dos domésticos, ocorreu-me agora, até estive a falar aqui com o Fernando, uma pergunta que foi colocada aqui, aqueles saberes que eram transmitidos pelas mulheres. Havia muitas questões novas no norte da África, embora fosse proibida a ida deles para lá. E os processos de Inquisição permitem revelar, detectar que, por exemplo, em Tánger, as cristãs novas passavam o conhecimento sobre os ritos judaicos de mães para filhas e geralmente camuflavam
a sua situação de cristãs novas, casando-se com cristãos velhos. Isto é curioso. Os maridos eram cristãos velhos, elas cristãs novas. Antes de cada filha casar, passavam-lhes conhecimentos sobre os ritos judaicos. E reuniam-se para a realização desses ritos em casa das mães, ou uma casa umas das outras, e exteriormente iam aos ritos dos cristãos velhos. Esse é um apontamento. Sem dúvida, uma das marcas fundamentais da sua presença é o que designaria, à falta de melhor, a sua militarização das mulheres. Numa palavra, quando necessário, eram mulheres de armas. Nas situações de ameaça muçulmana, designadamente nos cercos, havia uma espécie de mobilização geral das mulheres. Participavam ativamente nos combates, não hesitavam em investir cota de armas, a empunhar lanças e, se preciso fosse, a matar por suas próprias mãos. Há vários exemplos. Em vários cercos, por sua iniciativa ou a mão dos capitães, elas subiam armadas aos muros das fortalezas para iludir os adversários, simularem que era muita gente a combater, muitos homens a combater na fortaleza, quando de facto não o eram. Incansáveis ainda na ajuda do transporte, concerto e mesmo fabrico de armas e de projéteis, carregamentos de pedra para reforçar as fortalezas. A título de exemplo, no cerco de Santa Cruz, a mulher do escrivão da feitoria galvanizou os combatentes, levando-lhes grossas pedras para reparar as brechas das muralhas. Isto, apesar de estar grávida de 6 a 7 meses. Desempenhavam também de tarefas mais conformes tradicionalmente com a sua natureza, como a confecção e transporte de alimentos, assistência aos feridos, etc. Tarefas em que também nestas era coletivo, quer dizer, encontramos as mulheres do povo, as mulheres mais humildes, mas também a elite feminina a participar nestas empresas militares. Em síntese, comportamentos considerados ao tempo varonis que encontram o seu expoente máximo em pelo menos 2 casos. Foram os únicos que eu conheci. Pouco se sabe, a não ser que uma mulher que se chamava Isabel Vaz, e que em Tanja, sendo mulher, vencia praça de soldado, ou seja, vencia salário de soldado, e dava muitos exemplos do valor. Outra, bem mais conhecida, ganhou fama. Chamava-se António Rodrigues e, ainda jovem, disfarçada de rapaz, com o nome de António, embarcou como grumete de Lisboa para Mazagão. Nessa vila de Mazagão assentou praça, ou seja, alistou-se como soldado, tendo-se notabilizado em várias ações bélicas, o que lhe valeu o estatuto de cavaleiro. Lá está, pela via varonil, pela via da ação bélica, conseguiam ascender ao grau de cavaleiro. Isto acabou por se satisfazer um engano, não vou entrar aqui em pormenores, porque houve uma jovem mazaganista que se apaixonou por este António Rodrigues e teve-se de desfazer o engano. Mas de qualquer maneira ela tinha subido na vida, porque depois de voltar a ser uma mulher, ela casou com um jovem mancebo dos principais da vila de Mazagão. Regressada a Portugal, não lhe faltaram as benesses, tendo ficado conhecida como a Cavaleira. O rei Filipe II concedeu-lhe mercê de uma tensa vitalícia e deu-lhe audiência no Paço da Ribeira, à altura em que recebeu um seu filho como moço de câmara pelos serviços prestados pela sua mãe. Noutro campo, também habitualmente da competência masculina, se destacaram algumas mulheres portuguesas. Se bem que neste caso as mais conhecidas os casos mais conhecidos envolvem mulheres de condição média ou mesmo de condição elevada. Como já dito, muitas foram as viúvas, estantes nas praças, dada a elevada mortalidade masculina. Mas eram também muitas mulheres chamadas viúvas de vivos, designação que se aplicava em Portugal continental às que ficavam no reino, enquanto os seus homens partiam em missões pelas várias partes do Império Colonial. Só que nas possessões portuguesas no norte da África, tal situação era provocada pelo cativeiro, por vezes longo, dos homens, na decorrência de sucessivos conflitos armados. Quer num estado de viuvez, quer noutro, aparecem mulheres assumindo funções que normalmente lhes estavam vedadas.
verdadeiras cabeças de casal, geriam o património, os negócios familiares e quantas vezes congregando meios financeiros para os resgates dos maridos, parentes e cativos, ou outros parentes cativos. Ainda que esporadicamente, como se viu, podendo até passar a desenvolver uma atividade profissional para o sustento da família, que foi o caso da bordadeira de Arzila. Comportamentos em boa verdade, não eram específicos da mulher portuguesa de Marrocos. Nós encontramos também estes comportamentos no reino, nas tais viúvas de vivos. Já o mesmo se não pode afirmar daquelas que, sendo casadas com capitães das praças ou outros titulares do poder, transitoriamente substituíram os maridos durante as ausências destes em missões ou campanhas militares. Bernardo Rodrigues, nos Jornais de Arzila, não se cansa de realçar a ação diplomática e política de Dona Isabel Henriques, a mulher do Conde de Rodendo, que era o capitão de Arzila. Com pragmatismo, esta senhora assumiu temporariamente a gestão política da Arzila, durante a breve ausência do seu marido, mas acima de tudo destacou-se como uma diplomática. Teve uma intervenção extraordinária nas relações do marido com o rei de Fez e com Moulay Ibrahim, o alcaide de Chechouan. Pautadas pela cortesia, pela cordialidade. Aliás, ela sabia adoçar essas relações, presenteando-se constantemente, mandando presentes ao rei de Fez, quer ao Moulay Ibrahim, de doces e refrescos. Outros exemplos se poderiam citar, mas sem dúvida o mais emblemático, e já outros devem conhecer, é o de Dona Maria Dessa, mulher de Afonso de Noronha, filho do Marquês de Vila Real, capitão governador de Ceuta de 1538 a 1549. Quando, nos inícios de 1588, o seu marido foi chamado por Dom João III ao reino, encarregou-o de assegurar a capitania da cidade. Portanto, ela esteve à frente da cidade de inícios de 48 a meados de 49, portanto, cerca de um ano e meio. Ficou por isso conhecida pela Capitoa. E de facto era essa a titulação que lhe davam em cartas que lhe escreviam. Portanto, temos cartas dirigidas a Dona Maria Dessa que começam agora perdi-me. Que começam de facto como a muito ilustríssima senhora Dona Maria Dessa, capitoa e governadora da cidade de Ceuta. Dona Maria Dessa não se limitou à titularidade, assumiu-se como verdadeira regente de Ceuta, correspondendo-se diretamente com o monarca português, a quem enviou pelo menos 4 cartas, relatando-lhe assuntos políticos, quer dizer, como evoluía a situação no reino de Fez, chamando a atenção do monarca para o crescente poderio dos xerifes de Suja, em Marrocos. Deduz-se por estas cartas ainda que ela teve um papel importante ao conduzir as obras de Ceuta, na altura, acompanhou e protegeu a missão de embaixador português em Velez, enfim, um protagonismo tal que no século XVIII António Caetano de Sousa não hesita em afirmar ter sido até essa data a única mulher que em Portugal governou uma cidade. 2 palavras finais gostaria de acrescentar sobre as mulheres destas praças que sofreram o cativeiro em terras marroquinas. Foram em muito menor número que os homens, até porque, já subejamente dito, raramente se aventuravam para lá das muralhas nos lugares fortificados em que viviam. Por vezes, mas também escassamente, há notícias de mulheres prisioneiras aprisionadas durante deslocações marítimas ao reino. A grande massa de cativos portugueses e outros europeus feita em Marrocos no século XVI verificou-se no quadro, como é sabido, da derrota portuguesa de Alcácer Quibir em 1578. Sabe-se que houve um significativo número de mulheres que acompanhou esta expedição, não só portuguesas, mas também de outras nacionalidades, como italianas, alemãs, flamengas, holandesas, mas da maioria perdeu-se-lhe o rastro. Teriam morrido no cativeiro ou renegado. Destas últimas, das que renegaram, conhecem-se alguns percursos, mas poucos.
através dos processos de Inquisição após o seu regresso à comunidade cristã. Quer dizer, elas quando voltavam por circunstâncias várias, ou porque decidiam, ou porque eram apanhadas, elas tinham de ir ao Tribunal da Inquisição. E aí era esmiuçada toda a vida delas. E vale a pena ler alguns destes processos, que são realmente vidas muito interessantes, aventuras em que andaram de cativeiro em cativeiro, de casamento em casamento, até com filhos e até que regressam novamente à sua comunidade de origem. De qualquer maneira, todas estas situações de cativeiro relacionadas com Alcácer Quibir são decorrentes de um sucesso que pouco ou nada teve a ver com o mundo feminino das praças portuguesas que temos vindo a analisar. Neste, o incidente mais marcante que esteve na origem de um número mais significativo de mulheres cativas foi a perda de Santa Cruz de Cabo Guerre, praça portuguesa conquistada em 1541, pelas tropas do xerife de Sus, Moleixec, aquele que poucos anos depois, e na sucessão de uma série de batalhas vitoriosas contra os emires de Marrakech e contra o rei de Fez, acabaria por fundar ser o primeiro sultão da dinastia Sádida, unificando todo o Marrocos. Sabe-se que ao fim de 6 meses de cerco, os portugueses renderam-se, os portugueses desta praça. Tinham sido mortos 1.600, ficaram cativos. Destes, não sabemos o número de mulheres, mas seriam umas largas dezenas, pois, escreve o cronista, foram levadas para Taroudante, a capital de Sus, metidas em cordas atadas ao pescoço, de 10 em 10 em cada corda. A maior parte dos prisioneiros foi posteriormente resgatada, e tendo até sido dado prioridade às mulheres e às crianças, porque se considerava ao tempo que eram mais suscetíveis de se deixar aliciar pelas propostas de passagem ao Islão. Mas é a propósito deste cativeiro que gostaria de rematar com uma história, e gostava de ter engenho e arte para a contar. É uma história de uma mulher que daria, diria eu, para um guião de um filme ou de um romance. Trata-se de uma tal Dona Messia de Monroy, que ficou prisioneira em Santa Cruz. Ela era filha de Dom Guterres Monroy, que era o capitão da praça, e ele também ficou prisioneiro, assim como o irmão dela. Estes Monroys eram os fidalgos da ascendência castelhana. Dona Evéncia foi para o cativeiro em condições penosas, porque durante o cerco lhe morreu o marido e nos combates, e ainda durante o cerco teve um filho que também lhe faleceu. Por isso, e também pela sua condição social, geralmente dava-se um tratamento especial aos cativos de categoria mais elevada, até porque podiam ser resgatados por quantias mais elevadas. O que acontece? Ela teve um tratamento diferenciado, o que não impediu ter sofrido várias sevícias, até que chegou à fala com o próprio xerife. Este, ao que parece, apaixonou-se, diria mesmo perdidamente, por Dona Messia, o qual, após várias resistências, acabou por ceder às pretensões do xerife, unindo-se a ele por casamento e tornando-se uma das principais mulheres e, por convicção ou coagida pelas circunstâncias, converteu-se ao islamismo. Se não estou em erro, tomou o nome de Ália. Dele teve um filho que morreu pouco tempo depois ao nascimento, seguindo-se depois a morte da própria Dona Messia. Claro que os cronistas contam que o xerife ficou desesperado e esteve, enfim, vários tempo recolhido. A Dona Messia teria morrido, dizem os cronistas, em circunstâncias pouco claras, aventando-se a hipótese de ter sido envenenada pelos outros mulheres do xerife, invejosas da atenção privilegiada que ele dava à Dona Messia. E, de facto, o escritor granadino Marmol Carvajal, na descrição da África, fala do tempo em que ele esteve na corte deste xerife. E diz que realmente ele lhe deixava viver como europeia, deixava comer à mesa como europeia também, e que realmente ela tinha uma situação diferente das outras mulheres. O certo é que, aliás, ele diz-me, ele deixava de fazer outras coisas, como andar a trazer panizuelos de narizes, comer à usança dos cristianos e outras coisas fora de la costumbre de los moros. Certo é que, em memória de Dona Messia, o xerife libertou o seu pai, preso em Marrakech.
E dizem, mais uma vez os cronistas, que ao mandar tirar os ferros que o aprisionavam, ter-lhe dito: o meu sangue é o teu, ei a todo um. Dito por outras palavras, considerava que tinham um só e mesmo sangue. E, na verdade, deu-lhe liberdade sem exigir resgate. E a possibilidade de escolher entre ficar com ele na corte sádida ou voltar para as hostes portuguesas. Ele escolheu esta segunda opção. Em conclusão, as mulheres portuguesas que emigraram para as possessões do norte da África contribuíram para alicerçar e consolidar as estruturas sociais coloniais segundo o modelo metropolitano. As condições encontradas nos espaços muralhados que foram habitar aliviaram-nos de muitas tarefas domésticas, assim como de outras atividades profissionais. Aprenderam, no entanto, a desenvolver outras competências, assumindo desempenhos guerreiros de comando e de gestão quando necessário. Desempenhos esses considerados, em última instância, atributos masculinos. É lícito supor, embora não haja testemunhos documentais que o atestem, que a coabitação adentro de muralhas e portas com mulheres outras, ou mouras, ou muçulmanas ou mouriscas, em especial as mouriscas, terá estado na origem de contaminações e interações recíprocas, as quais, por certo, imprimiram configurações singulares a essas microsociedades portuguesas no norte da África. Muito obrigada pela vossa atenção e pelo tempo. Magnífica conferencia y bueno, si tenéis alguna pregunta. Ahí, por favor. Gracias. Bueno, me ha encantado poder entender mucho más de lo que yo pensaba que iba a entender, pero ha ayudado mucho el poderlo leer al mismo tiempo. Y realmente ha sido muy interesante y yo he aprendido muchas cosas que no sabía. No es una pregunta lo que quería hacerles, sino más bien un comentario, porque me ha llamado mucho la atención un paralelo estupendo que hay. Esta señora doña María de Esa, que usted nos ha contado, ¿no?, que es en el siglo XVI, cuando ella es realmente la gobernadora de Ceuta. Sí. Pues también en el siglo XVI es cuando, en una zona no muy lejana, Zita al-Horra, que era una musulmana que venía de una familia de Shawen, como todos sabrán, es la que se convierte realmente después en la reina de Tetuán, ¿no? Yo lo conozco, y entonces me ha parecido muy llamativo, ¿no?, que haya ese paralelismo de dos mujeres a ambos lados de esa frontera religiosa, que no es tal frontera en realidad, porque están haciendo lo mismo, ¿no? Cuando son mujeres que encuentran la oportunidad, cuando hay el hueco para poder hacer, ¿no? Y me ha parecido que enseguida he pensado en ella. Me parece que es una cosa me ha parecido interesantísimo todo lo que nos ha contado de estas mujeres que hacen muchísimas cosas inverosímiles para lo que uno pensaría, ¿no?, que tenían que estar haciendo. Muchas gracias. Muito obrigada. Realmente há esse caso que subiu e que era uma grande... Quer dizer, o Moulay Ibrahim de Sichuan tinha relações mais ou menos amigáveis com o capitão da Arzila, mas ela era uma adversária feroz da presença portuguesa em Arzila. ¿Alguna otra pregunta? Primero, felicitarte por tu exposición. Yo quería preguntarte sobre un tema que estoy trabajando, que es sobre las degredadas, las desterradas. Ciertamente su número es bajo respecto a los degredos masculinos. No sé si tienes constancia en tu documentación sobre el empleo que tenían estas degredadas en los coutos domiciados, porque en el caso masculino normalmente se llegaran a utilizar por parte de los capitanes de plazas como ejército de reserva y como brigada de obras. No sé si tienes constancia en el caso de las mujeres si se empleaban en ese ámbito o no. Quer dizer, no caso dos masculinos, realmente eles até recebiam uma tensa, um salário mais baixo, mas recebiam. Quer dizer, estavam ligados à guarnição militar e eram usados quando era preciso.
e desempenhavam várias profissões, podiam desempenhar. Eu, sinceramente, no caso das degradadas, não tenho conhecimento. Sei que foram algumas casadas, apanhei, porque há uma publicação portuguesa que fala das chanceleiras régias, que fala desses perdões que foram dados por monarcas portugueses, e lá vêm referências a várias mulheres que foram degradadas, casadas, degradadas para Marrocos. Deduzo que essas depois voltariam, não é? Para se tinham família no reino. Agora, as outras que encontro também são solteiras, mas não sei que possivelmente o objetivo é ver que elas casassem para fixar, mas de trabalhos que realizavam, não sei, não. Obrigado. Buenas noches, obrigado. Felicidades por la brillante exposición. Yo parte de mi doctorado lo hice sobre la segunda mitad del siglo XVII en Ceuta y estuve así en el archivo do Tombo, allí en Lisboa. Y quería hacer una pregunta. Desde 1415 que empieza la colonización portuguesa con Pedro de Meneses en nuestra ciudad de Ceuta, hasta 1494, si mal no recuerdo, el rey Manuel expulsa a los judíos 96. no conversos, 96, 4 años más tarde que en España. ¿A qué fuentes hay sobre la mujer judeo o judeoconversa o la mujer sefardita? Porque en España hay un movimiento sobre los sefardíes. En 2015 se dio la opción a la nacionalidad de aquellos judíos expulsados. En Portugal habéis llevado un decreto de la República también para dar la nacionalidad portuguesa a los sefarditas, a los judíos expulsados. ¿Qué fuentes historiográficas hay sobre la mujer judía? Has hablado de moriscas, de cristianas, de conversas. ¿Hay fuentes históricas sobre el papel de la mujer judía en un principio, después de la sefardita, de la expulsada? No que diz respeito aos judeus, Portugal recebeu muitos judeus que vieram de Espanha, de Sí, 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 1492. lo sé, E até por eso. As crianças judias foram usadas pelo Dom João II para colonizar São Tomé e Príncipe. Depois Dom Manuel, por negociações de casamento, foi obrigado, porque lhe convinha ter os judeus, que eram importantes, são sempre ao nível da ciência, ao nível sei lá, do comércio, de várias atividades. E o Dom Manuel acabou por expulsá-los, mas em condições muito estranhas, quer dizer, ele tentou a conversão deles por cristãos novos. E muitos ficaram, por convicção ou não ficaram, e ficaram a ser designados cristãos novos. Mas muitos outros foram sefarditas, portanto eram da Península Ibérica, foram sobretudo para as praças portuguesas existentes. Porquê? Porque se falava a mesma língua. Sí, sí, el Então paladino. tiveram essa facilidade. Agora, fontes para esse estudo. Há fontes, não conheço fontes propriamente, sei vários escritores judeus que têm trabalhado o tema. Há mesmo em Portugal um investigador que se chama José Alberto Tavim, conhece? Que trabalhou os judeus em Marrocos, os judeus nas praças marroquinas portuguesas, tem dedicado toda a sua vida à questão judaica. E pelo que me é dado perceber, ele apoia-se muito nos processos da Inquisição. Aqueles processos de Inquisição bem espiolhados são uma fonte inaudita. Claro que têm de ser lidos com cuidado, porque as pessoas confessavam o que queriam ou o que não queriam, não é? Mas vai-se apanhando todos estes percursos. Eles, estando em Marrocos, depois do decreto da expulsão, podiam vir temporariamente a Portugal desempenhar missões e chamavam-se os judeus de sinal. Sinal porquê? Porque tinham de levar uma cruz. El judío con una señal. Com uma cruz, senha, um sinal. E por isso são conhecidos. Há mesmo uma investigadora portuguesa que se chama Maria José Ferro Tavares, que fez trabalhos sobre judeus também. Después me puede escribir el nombre. Pode. E tem mesmo um artigo que se chama Os Judeus de Sinal em Portugal. São os judeus que vinham de Marrocos e vinham sinalizados. Tinham autorização régia para desenvolver missões, mas estão sinalizados. Agora, claro que em Marrocos, esses cristãos novos que foram, como é dizer, não, foram os judeus sefardistas, não é? E depois vão muitos cristãos novos, porque sabem que lá têm facilidades para comunicar,
para comunicar com a comunidade judaica, não é? E de facto comunicavam. E há muitos que acabavam por voltar ao judaísmo. Embora fosse proibido. Para todo o Império era proibida a partida de cristãos novos, mas eles estavam por todo o lado. Eu fiz um trabalho sobre Zamor, que me lembro que quando se começa a mandar os primeiros moradores para Zamor, os capitães queixavam-se, meu Deus, mas só vêm cristãos novos para aqui. E depois, quando o rei diz, então, e depois também o pároco queixava-se disso, vamos recambiá-los para Portugal. Mas o capitão dizia, bem, mas eles são precisos para certos trabalhos. Reconheciam a importância deles, não é? E eu, a propósito disso, até me perdi. E de facto, havia esse contacto. Aquele caso que eu falei das cristãs novas, há um bocado que passavam de mães para filhos as práticas judaicas, elas não sabiam escrever, portanto era uma transmissão oral. Mas quem é que as alimentava nesses saberes? Eram judeus sábios que iam que lhes iam dar os ensinamentos. E isso aparece tudo nos tais processos da Inquisição. Penso que ainda é o melhor para o estudo. Também há outra investigadora portuguesa, que é Maria Filomena, esquece-me o apelido dela, que também se tem dedicado à questão, mas mais na Idade Média. Mais enquanto era. Antes de la expulsión. Antes da expulsão, Del decreto de sim. expulsión. Muchísimas gracias. Nada, obrigada eu. Obrigado. Boa noite e parabéns. Obrigada. Tengo una dúvida. ¿Conoce el nombre de alguna otra mujer que haya tenido feitos de armas, que haya participado en combate en Ceuta? No. Es que la duda viene porque sí hay un acontecimiento, no recuerdo bien si era en 1419, hay un asedio conjunto, Un seco. pero no conozco, no recuerdo ahora el nombre si se sabe siquiera de la mujer. Sé de una mujer que coge un cañón desde las murallas y lo dispara. Mas pode haver, eu não sei. Mas duvido um bocadinho, sabe porquê? Porque Ceuta foi conquistada em 1415 e esse cerco é de 1419, portanto, 4 anos depois. Ainda era muito cedo para ter moradores já e com mulheres e tudo, entende? Ainda era prematuro. Penso, poderá ser, No, pero quizá... acredito que sim, mas não conheço, não. Siendo especialista, digo, a lo mejor tenemos un nombre y podemos tirar. Muchas gracias. Obrigado. Nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por concluidas las jornadas de hoy. Muchas gracias.